Falamos agora sobre a campanha da Caritas de apoio à população da Ucrânia, apresentada esta quarta-feira. Portugal ajuda Ucrânia. A campanha é uma resposta às urgências sociais que a guerra está a provocar na Ucrânia e nos países vizinhos que acolhem refugiados. Estamos preocupados com esta guerra, com o que está a passar e, portanto, tomarmos alguma iniciativa que tenha a ver com a ajuda concretizada em apoios. A Caritas é um meio que nós temos em rede a nível europeu e mundial e, portanto, é fácil, digamos assim, conjugar as ofertas e as campanhas que se fazem e saber que chegam lá e que são aplicadas, não é? Portanto, em conjugação com a Caritas na Polónia e noutros países vizinhos que recebem refugiados, e com aqueles também que vieram para Portugal, é possível que com o apoio que os portugueses dão sejam refletidos no apoio às pessoas. Um projeto de solidariedade que é ativado a partir das necessidades da rede Caritas que está no terreno. Temos esta preocupação de que as coisas aconteçam também com a coordenação das Caritas locais, não é? As Caritas nacionais e locais que funcionem e funcionem bem, para que não se esteja a fazer uma campanha que depois não produz o efeito. Temos esta agilidade e, portanto, temos essa garantia de que isso pode e deve acontecer. A partir de muitos pontos do globo, também de Portugal, e com a ajuda de muitas pessoas e organizações, as ajudas de emergência chegam ao leste da Europa, que projeta já o necessário envolvimento da comunidade internacional para a reconstrução de um país que está a ser bombardeado há 8 dias. Uma forma de ajudar, para falarmos com a Presidente da Caritas Portuguesa, Rita Valadas, que está agora connosco e que cumprimento. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado, Dra. Rita Valadas, por estar connosco. Qual é este propósito da Caritas Portuguesa? Acredito que em sintonia com as Caritas dos vários países e a Caritas Europa. Sim, na verdade nós vamos abrir uma campanha que, entretanto, já tem um apelo de emergência feito pela Caritas Internacionais e, portanto, vamos corresponder e alinhar com a Caritas Internacionais. A ideia é, desde o início da nossa parte, era que nós pudéssemos apoiar a nossa irmã da Ucrânia e, à medida que os países limítrofes fossem recebendo deslocados, pudessem ser apoiados também. No fundo, a ideia era fazer o apoio no caminho, apoiando as Caritas que recebem, as situações de maior risco e cá em Portugal os que cá chegarem também. Esta campanha é para uma recolha de donativos, também de bens que já estão identificados? Para nós neste momento, a campanha é a campanha de donativos. As campanhas de bem que neste momento estão a existir são a nossa sociedade civil a funcionar e nós temos boas experiências disso. Ainda por cima temos uma comunidade ucraniana muito grande em Portugal e por isso essas famílias juntaram-se a amigos e acabam por ter aqui um conjunto enorme da sociedade civil a tentar fazer recolha de donativos em géneros. A Caritas o que tem feito, na maior parte desses casos, é tentar ajudar a organizar este movimento, contribuir com os seus voluntários e tentar que haja uma ligação que permita que estes bens não se percam no caminho, porque a pior coisa que nós podemos fazer é estar a fazer recolha de donativos e depois desperdiçá-los. Nós somos uma sociedade de desperdício, mas para isto não pode ser. E, sobretudo, a rede Caritas na Ucrânia, na Polónia, na Roménia, nos países próximos, pode ser aí uma ótima ajuda para que os bens cheguem a quem precisa? Têm sido as nossas parceiras diárias neste momento. Nós, ainda ontem houve uma reunião promovida pela Caritas Europa com todas as Caritas, exatamente para alinhar, para que não esteja cada um a trabalhar para o seu lado e depois não consigamos rentabilizar todos os recursos. Nós estamos a trabalhar com a Caritas Ucrânia naturalmente, agora com a Caritas da Polónia também mais, mas trabalharemos com todas aquelas que precisarem neste movimento que é a nossa rede Caritas Internacional.
E os relatos que chegam, até precisamente nessa conferência de imprensa, ou encontro que ocorreu na terça-feira, foi de facto um apelo para que não se esquecesse a Ucrânia, não é? São de urgência os relatos que vão recebendo da região? Todos os dias são novas urgências, nem vale a pena tentarmos fazer uma expectativa, uma estimativa daquilo que vai acontecer. Ainda hoje ouço as questões relacionadas com as crianças institucionalizadas, que neste momento são um problema enorme para retirar, não é? São situações legais muito complexas, crianças muito vulneráveis, e são muitas crianças que estão nesta situação e que agora estão em movimento entre a proteção na Ucrânia e a recepção na Polónia ou noutros sítios. Portanto, temos aqui um segundo movimento, um movimento muito silencioso, porque as crianças... Bem, silencioso na moda das crianças, sim, mas que nós precisamos de perceber como é que vai acontecer. Mas todos os dias há situações de crise novas e, apesar de nós continuarmos, estamos a trabalhar... A Caritas Ucrânia mantém postos avançados dentro da Ucrânia, tem tido que largar uns, mantém alguns postos de trabalho e trabalho remoto para poder encaminhar as pessoas, mas é duríssimo, é muito duro. E tem duas presenças ligadas às duas igrejas na Caritas, não é? Estão a trabalhar juntas. Estão a trabalhar juntas, claro, mas se calhar até com mais possibilidade de atender a problemas que vão surgindo em diferentes contextos. Pois o que aconteceu é que ambas, as duas igrejas, já falámos do rito católico e sim, do rito grego-católico, não é? Latino e grego-católico. Ambos já vinham-se preparando já para situações de risco que perspectivavam no terreno e, portanto, os espaços, por exemplo, de alojamento de urgência estavam identificados já no território da Ucrânia. Agora, se a situação se explode, eles não podem lá ficar. Portanto, para além das pessoas que saíram por sua própria iniciativa, temos estas pessoas que já fugiram para um sítio de proteção e que também terão que ser retiradas. Por enquanto, os corredores são de saída para que, enfim, os ucranianos e as ucranianas que conseguem sair das zonas de conflito possam estar em locais mais seguros. Torna-se urgente também a definição de corredores humanitários para sim, que possam chegar bens a quem lá permanece. Corredores humanitários com propósitos definidos, que é isso que nós estamos a tentar fazer, é ter noção de exatamente o que é preciso. Que ainda não foi. Inicialmente a Caritas Ucrânia e a Caritas Polónia não queriam que nós mandássemos bens, exatamente pela dificuldade que é depois ficar em fronteiras e cheias de material que ninguém consegue resolver. Mas eu acredito que isso vai ser importante e por isso o movimento que está a acontecer depois terá o devido encaminhamento. Mas também há um movimento para lá, que é um movimento muito curioso. A quantidade enorme de pessoas, de ucranianos que estão a aproximar-se da Ucrânia para lutar e aproveitam, levam carrinhas cheias de coisas e as carrinhas trazem pessoas, é incrível. Eu acho que nós não estávamos preparados para nada, mas somos realmente gente de arregaçar as mangas e vir, porque estão a ser tão bem acolhidos, já à porta da Polónia, na Roménia e agora na Hungria, estão a criar postos de coração. É incrível. De facto, para respostas de emergência, não é? E pode estar aí, então, depois também uma resposta a dar, seja na Polónia, seja aqui à nossa porta, não é? Sim. Para os refugiados que possam, entretanto, chegar. Sim. Que apelo deixa nesse sentido? O apelo é o mesmo do costume. Estejam atentos à vossa proximidade, acompanhem o site da Caritas, nós vamos dando notícias por aí, mas muito provavelmente algumas famílias já estão a dar sinais de necessidade de ajuda. Se virem que precisam de ajuda, contactem a Caritas, as paróquias locais, para saber quais são as necessidades e para onde é que podem encaminhar as coisas. E não desistam de olhar, porque nós não sabemos até onde é que isto vai. E há alguma atenção particular que é necessário dar, e a Caritas está a pensar nisso, aos refugiados que chegam, vítimas da guerra, completamente
enfim, marcados por este trauma? Para além da ajuda material imediata, uma coisa de cada vez, naturalmente. Primeiro temos que arranjar soluções de inserção das pessoas, seja só em emergência, seja mais definitivo, e depois ver família a família o que é que eles precisam. Nós temos que estar atentos realmente a essa situação, mas também temos o apoio destas comunidades ucranianas que, conhecendo a língua e que sabendo o que se passa, são uma preciosa ajuda para nós podermos agir com mais força e com mais consciência, mais alinhados com a realidade. Nós tínhamos começado a fazer na Cáritas em Portugal um levantamento das respostas que nós temos no terreno em termos de inserção, de emergência e inserção. Até por causa de outras situações, que vão desde o sem-abrigo às situações das precárias de prisão ou de vítimas de violência doméstica. Portanto, estávamos nesse movimento de fazer a identificação desses espaços e vamos naturalmente usá-los entre a nossa ação direta no território nacional, mas também a colaboração com a PAR, de quem nós fazemos parte. Iremos certamente, entre todos, encontrar as melhores soluções. Ajudar quem está na Ucrânia ou nos países mais próximos e depois os refugiados que podem chegar até nós. Vai ser tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo e que a reclamar é atenção e urgência, não é? Exatamente. Fica então esse desafio também e obrigado, Dr. Rita Valadas, por o lançar novamente aqui, de facto, numa situação de emergência provocada pela guerra. Muito obrigado. Grata pela vossa ajuda. Muito obrigado.